Vamos lá. Mais um relato, deixa eu ver. Esse daqui agora, da inveja à amarração. Hoje não é dia de maledite, mas tem umas invejas, umas amarração aqui. Vamos ver. Oi, tudo bom? Sou nova aqui no canal e encontrei o seu canal e adorei. Muito obrigada. Vou usar nomes fictícios, tá? Meu nome é fulana. Sou do norte de Portugal, olha só. Namorei por 8 anos com... Os nomes são fictícios. Namorei por 8 anos com o André e nossa relação era ótima. Nunca discutíamos e se houvesse uma pequena briga, era por coisa boba. E logo estávamos de bem de novo. Nossa relação causava muita inveja nos casais amigos da parte dele. Eles sempre ficavam admirando, entre aspas, sabe? Mas admirando os nossos beijos, as nossas carícias, a troca de olhares e a nossa felicidade, sempre estampada no rosto. Sempre tive uma boa relação com os pais dele. E tudo... Olha os gatos brigando. Larga minhas gatas, eu. Bom, cadê? Estão aqui, elas estão batendo perna. Não, elas ficam quietinhas aqui. Vem uns gatão, às vezes, querer enxuriçar elas. Cadê? Me perdi aqui. Bom, sempre tive uma boa relação com os pais dele. E tudo ia assim na perfeição. Ao fim de quase 8 anos de namoro, André decidiu procurar uma casa para vivermos juntos. Ele andava super entusiasmado, fazia planos, estava mesmo determinado a dar esse passo. Bem mais do que eu até. Mas uns 3 meses depois, ele começou a ficar desligado de tudo na vida. Mas em contrapartida, passava muito mais tempo comigo, mas sempre muito desligado de tudo. Até que um dia o André me enviou uma mensagem terminando tudo comigo. Sem dar uma razão para essa decisão que ele havia tomado, nem ele sabia explicar. Pouco tempo depois, ele me bloqueou no celular e nas redes sociais. O meu mundo desabou, eu fiquei sem chão, eu me senti perdida. Eu passei 1 ano com depressão. Olha, eu não desejo a ninguém o que eu passei e o que eu senti nesse tempo. Através de uma amiga, eu fui a uma cartomante que me falou que o André estava sendo vítima de uma amarração por parte de uma mulher e vítima de um feitiço para me deixar por parte de outra mulher. Lógico que eu procurei ter certeza do que me foi falado através de outras cartomantes, o que veio a se confirmar. 4 meses depois dele ter terminado comigo, descobri que ele estava com uma menina 13 anos mais nova que ele. Imagina, uma moça bem alta e bem magra com... Imagina, era uma moça bem alta, bem magra, com alguns dentes podres e enormes, sem qualquer beleza nem sensualidade, sabe? Pra falar, nossa, ele, né, óbvio, a deusa, ele se apaixonou, largou. Não era assim lá, né? Um primórdio. Enfim, não tinha nada, sabe? E também não era rica, não, tá? Pra falar, foi por causa do dinheiro. Não, não. Pois é assim, é assim a mulher que ele ficou. Olha, vai fazer uns 3 anos agora em fevereiro que ele terminou. Eu sei que ele entrou em vícios de álcool, de drogas. A vida dele está do avesso. Está sempre sem dinheiro, pedindo dinheiro emprestado para amigo, que ele não tem uma conversa coerente e que tem tido muitas brigas entre os dois. O que terminou, sei lá, vai fazer 3 anos agora, que ele terminou com você, vai fazer 3 anos que ele terminou com você, é isso? E taca aquela moça, ele destaca aquela mulher, é isso? Enfim. E tem muitas brigas entre eles dois, então acredito que taca a moça, né? A felicidade deles acabou, mas ainda estão juntos. Sobre o feitiço da outra mulher, bom, foi a mãe dele que fez para que ele pegasse ranço de mim pelo motivo de eu não ser de classe social média alta,
para que o filho tivesse uma vida requintada como a mãe dele desejava. Por isso, nem toda pessoa que nos sorri nos quer bem, ouviu? Apesar de eu ter ficado... Porque ela falou que ela tinha uma ótima relação com os pais dele, né? Com a mãe, com o pai, e era tudo de boa. Mas a mãe dele foi lá e fez um trabalho para afastar ele. No fim, olha o que virou. Apesar de eu ter ficado bem mal com o término da relação, ter ficado com depressão e tudo, eu consegui aos poucos me recuperar, voltar a viver, voltei a estudar. Só faltava 1 ano para eu concluir o ensino secundário. Estou conhecendo uma pessoa nova, um homem que tem chamado a minha atenção e a minha admiração. Quero, com este meu relato, deixar claro que não vale a pena fazer feitiço só porque querem que tudo seja do seu jeito, porque tudo que se planta, se colhe, tudo que se faz, recebe. Toda ação tem uma reação. Além disso, nada acontece por acaso. Eu sofri muito, sim, mas se não fosse o término dessa relação, jamais retomaria os estudos e não conheceria essa nova pessoa. Tudo tem um porquê. E se algo sai da nossa vida, é porque algo melhor está para entrar. Obrigada por ler o meu relato. Desejo muito sucesso e felicidades. Beijos. Também penso assim. Uma porta se fecha, outra se abre. Às vezes melhor, não é? Mas olha só, agora pensa na mãe. A mãe fez um trabalho porque queria uma moça de uma classe social mais alta para o filho dela. No fim, ela só ajudou o trabalho de outra que, pelo jeito, não era de classe social muito alta, não sei o quê, que era, ele acabou ficando, tipo, facilitou ainda o trabalho da outra para levar o filho mais pro buraco ainda. Ei, Laia. Fiz amarração para o meu ex. Olha lá, hein, galera. Prestem atenção. Bom, me chamo Fulana, tenho 27 anos e sou de São José dos Campos, São Paulo. Porém, estou morando atualmente nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. Comecei a conhecer melhor o canal de vocês através de indicações de vídeos do próprio YouTube. Sempre assisto os vídeos porque acho muito curioso os fatos falados aqui e posso dizer que acredito em tudo. Por isso tomei coragem e vim contar algo que aconteceu comigo e que me culpo muito até hoje. Contarei detalhes específicos dos trabalhos feitos, por isso pode ser meio longo o relato, mas é algo interessante também. Minha família, por parte de mãe, são espíritas e todos já viram espíritos em algum momento ou em alguma circunstância. Principalmente a minha avó materna, que mesmo sendo evangélica acredita em espíritos, porque vivia falando o que ela via e contava para nós, os netos. E eu sempre fui o tipo de pessoa medrosa, mas não filtrava aquilo para não me deixar alucinada com as histórias. Em 2011, trabalhava em uma loja do shopping e tinha um namorado que se chamava... Vou dar o nome de João. Todo mundo chama João aqui, tá? É um nome fictício. Então, meu namorado que se chamava João. João era o pai do filho de uma colega que trabalhava comigo na época e o nosso namoro foi muito odiado por ela. Porém, quando eu e ele nos conhecemos, eu nem sabia que eles tiveram um relacionamento no passado. E foi só depois que descobri isso. E mesmo depois de envolvida com ele, eu quis continuar mesmo assim. Mesmo sofrendo com brincadeirinhas idiotas e o povo falando mal de mim na loja. Mas até que um dia tudo ficou bem. O pessoal falava comigo de boa e eu voltei a falar com a ex novamente. João e eu namoramos por 7 meses e até que ele decidiu terminar comigo em novembro. Nossa, eu fiquei tão mal, tão sem chão que queria morrer. Fiquei em depressão mesmo, gostava tanto dele, passamos por tantas coisas juntos que ele simplesmente decidiu terminar comigo assim do nada e vi que não ia ter volta, pois ele estava muito frio comigo.
Dava para ver nos olhos dele que o amor que ele sentia havia acabado. Morri, claro. Depois de uma semana sofrendo, não comendo e nem querendo falar com ninguém, eu ficava fuçando o Facebook dele. Olha lá, parece familiar? Ficava fuçando o Facebook dele para ver o que tinha de novidade. E sempre via as fotos dele curtindo com os amigos e com um monte de mulherada. Aquilo me fervia o sangue e me fazia chorar de ódio, porque eu não merecia aquilo. E sempre soube que os amigos dele não gostavam da gente ter tido um relacionamento, porque na cabeça deles, eu era a pessoa que roubou o amigo mais legal e parça das baladas. Então sempre rolava aquele estresse na minha presença. Enfim, no meio daquela tristeza, vendo aquelas fotos do Bruno se divertindo... Falei o nome do cara. Enfim, do João. Se divertindo, eu fechei os olhos e apertei minhas mãos e disse que queria ele de volta e que faria qualquer coisa para tê-lo de novo. Silêncio. Algo estranho aconteceu. Fechei de volta, fechei o olho. Ai, meu Deus, gente. Pera aí, vamos tomar uma água. Calma lá. Vamos voltar um pouquinho, olha lá. Enfim, no meio daquela tristeza, vendo aquelas fotos do João se divertindo, eu fechei os olhos e apertei as minhas mãos e disse que queria ele de volta e que faria qualquer coisa para tê-lo de novo. Nesse momento houve um silêncio. Algo estranho aconteceu. Fechei o Facebook e do nada abri uma página do Google falando o nome de uma mulher que se chamava Dona Cida. Vou colocar aqui. É fictício também. E essa dona aí fazia trabalhos espirituais e lendo isso tinha um anúncio grande que parecia ser para mim naquele momento, dizendo que a dona sabia das minhas tristezas e que tudo ia ficar bem e se resolver se eu entrasse em contato, porque ela tinha algo que poderia me ajudar. E foi aí que eu vi pela primeira vez sobre amarração. Fiquei com uma sensação estranha quando eu li aquilo e me senti 100% atraída pela tal da ajuda dessa senhora. Liguei e conversamos. Expliquei para ela tudo o que tinha acontecido e passei bastante informação sobre nós para ela. Daí ela começou a jogar as cartas para mim, tarô. E fez uma mini consulta e disse que o meu relacionamento com o João foi alvo de macumba para nos separar. Nem preciso dizer o quão assustada eu fiquei. Até se aquela dona tivesse falado alguma mentira, eu teria acreditado, porque eu estava em um estado emocional tão amargo e profundo que eu sentia que não tinha mais chão. E algo fez eu depositar todas as minhas confianças nessa dona. E aí ela comentou mais a fundo sobre como funcionava a amarração e quais seriam os resultados depois do trabalho. E o mais incrível de tudo é que ela falava muito no nome de Deus. Então achei que não ia ter problema nenhum, porque ela falava tanto de Deus que fiquei até mais calma. E eu não tinha até então uma religião fixa, mas sempre acreditei em Deus e até mesmo em santos. Então fiquei tão cheia de confiança que eu iria ter o João de volta que fiquei até feliz no telefone. E aí marcamos um dia X para começarmos os trabalhos. No primeiro trabalho que ela fez para mim, eu tive que enviar uma quantia em dinheiro de quase R$900 para que ela pudesse comprar todo o material. Uau! Além de comprar animais para sacrifício, exemplo, galinha, porco e bebidas. Eu, tonta e tão cega no que eu estava fazendo, que nem me importei sobre a vidinha daqueles pobres animaizinhos. E quem me conhece sabe que sou extremamente sensível em questão de animais. Mas algo com uma força maior e esse desejo de ter o João de volta estava me dominando. Dia seguinte eu liguei para ela para saber como foi o trabalho. Ela disse que foi muito bem e que os espíritos já estavam prontos para fazer o trabalho deles. Que no caso, como ela me explicou, os espíritos iriam ser convocados para ficarem falando o meu nome para o João o tempo todo. E por incrível que pareça, depois de alguns dias, o João me mandou um e-mail dizendo que estava com saudades. Mel Bells.
Fiquei tão feliz que liguei na hora para a dona contando o que tinha acontecido. Para minha surpresa, ela disse que já sabia e disse que eu deveria continuar com os trabalhos para que ele me procurasse mais. Conforme o tempo foi passando e fazendo vários trabalhos do tipo pegar 7 corações de galinha e colocar meu nome e o nome dele 7 vezes dentro do coração e costurar com uma linha, papapá, e ainda pôr tudo isso dentro de um melão e mais coisa, e eu não vou falar tudo aqui, e fechar com no coração, no melão, fazer sinal da cruz, esconder em um lugar e fazer uma reza com um Exu e não sei o quê. Ou até mesmo comprar uma planta que se chama Comigo Ninguém Pode, fazer trabalhos com ela de madrugada, que é uma planta bastante usada em rituais, e até dormir com... Nossa, olha só, e até dormir com 3 pessoas eu tive que fazer, para oferecer o meu corpo a uns espíritos e que isso cobrasse aquele desejo do João. Olha só, nos trabalhos aqui, uma das coisas incluía ela dormir com 3 pessoas para oferecer o corpo aos espíritos. Ai, que coisa pesada, hein? Enfim, ela estava cega, né? Então foi... Teve até um dia que a minha mãe, por curiosidade, foi mexer nas minhas coisas para saber o que estava acontecendo comigo, porque achou que eu estava diferente. Ou ela sentiu alguma coisa, porque ela era sensitiva. E foi aí que ela descobriu tudo. Porque eu sempre guardava os comprovantes de depósito para a conta da dona Cida lá. E um caderno com todas as orientações dos trabalhos que eu tive que fazer. E preciso nem dizer o quanto minha mãe se assustou e chorava, que não acreditava naquilo. E eu, com medo de tudo aquilo atrapalhar o meu trabalho para ter o João de volta, liguei para a dona e ela me disse para ficar tranquila, que ela ia me ajudar. Ia fazer um trabalhinho para minha mãe ficar tranquila. Tudo é um trabalho. Eu, desesperada, aceitei e fui vendo o resultado conforme o tempo foi passando. E realmente vi que ela parecia que tinha esquecido do que viu, ou simplesmente não queria comentar mais sobre o acontecido. Um dia fiquei sabendo que uma amiga da minha irmã estava tendo um caso com o João, mesmo sabendo que eu ainda gostava dele. E mesmo depois de eu desabafar com ela tudo de triste que eu sentia pelo término. Aí liguei para a dona Cida novamente e ela me disse para comprar velas genitais, masculino e feminino. E escrever 7 vezes o nome fazer umas coisas aqui nas velas para ambos perderem o tesão pelo outro. Tipo a moça que estava namorando o João e o João pela moça. E eu tinha que fazer isso no cemitério e fazer uma oração na encruzilhada do cemitério. Tive tanto medo que eu sentia gente me observando mesmo não tendo ninguém lá. Era de manhãzinha, onde não havia fluxo e não queria que ninguém me visse lá. Foi então que descobri que o casalzinho não estavam mais juntos e eu super feliz e de caminho livre para continuar meus trabalhos. O João realmente estava se aproximando mais e mais de mim e eu estava muito feliz. Chegamos até sair várias vezes, mas no fundo eu senti um vazio e eu não sabia por quê. Talvez pelo fato de saber que ele estava me procurando não por vontade própria, e sim por obrigação, porque os tais espíritos estavam fazendo da vida dele um inferno. Digo inferno porque a dona me falava que era tanta cobrança que os espíritos faziam para ele se lembrar de mim, que ele chegava a passar muito mal. Ele tinha diarreia constante e bastante dor de cabeça. E o incrível é que ele falava isso para mim também, o que me deixava um pouco assustada, mas tudo bem. Em um dia, menti para minha mãe dizendo que eu ia trabalhar, mas fui para a rodoviária pegar um ônibus e ir para um lugar aqui, outro lugar em São Paulo, não vou falar o nome, para ver a tal da dona aqui, para que ela fizesse algo mais poderoso ainda para o João voltar de vez. Cheguei lá através das instruções dela e me deparei com uma casa cheia de imagens e materiais de Umbanda, ou não sei aqui. Tive uma sensação muito estranha, que tinha que sair dali, mas como meu desejo pelo João era maior, eu fiquei até o final. Fizemos um trabalho lá juntas, com muita oração para santos que nem conhecia.
E um dia antes de ir para lá, eu tive que fazer um trabalho no qual eu comprava uma caixinha com ovos e fazia uma oração com velas e tinha que passar os ovos na minha cama, num sinal lá, e passar a noite com os ovos na cama. E aí a dona pegou esses ovos e colocou dentro de um saco vazio. Ela falou uma língua estranha lá e quebrou os ovos. Quando ela olhou para dentro do saco, ela se assustou e me mostrou. Meu Deus do céu, ali só tinha sangue. Como pode isso acontecer? Eram ovos normais que eu tinha comprado. Fiquei paralisada e assustada no mesmo momento. E a dona começou a falar que aquilo significava o trabalho que alguém fez para me destruir e um possível aborto. Oi? Como assim? Fiquei em choque. Aí terminamos lá e fui embora para casa. No caminho de volta para minha cidade, eu comecei a sentir um arrependimento muito grande e comecei a rezar para Deus, onde eu entendi que tudo que eu estava fazendo ali estava me destruindo. Então cheguei em casa quieta e pensativa. O tempo foi passando e eu não estava mais feliz. E o dinheiro que eu recebia lá na loja só servia para pagar pela macumba e ter ao lado uma pessoa que tinha que ser obrigado a gostar de mim. E isso foi me desgastando e eu fui ficando deprimida. Já não queria mais fazer os trabalhos e já estava de saco cheio de tudo isso. E mesmo gostando ainda muito do João, eu sabia que tinha que aceitar que tinha acabado. Algo dentro de mim me falava que eu não tinha o direito de jogar macumba para ninguém. E que eu tinha uma segunda chance. E que tudo que Deus dá, Ele tira se não merecer. E que o que eu estava fazendo era errado. E aquilo não era eu. Então resolvi mandar uma mensagem de texto para dona Cida, lá, fulana, desabafando o que eu estava sentindo. E que não queria mais aquilo para minha vida. Porque, como eu disse no começo, eu senti uma confiança muito grande nela e resolvi falar a verdade. Nisso, ela me respondeu e disse se eu tinha certeza de tudo isso. Porque muita coisa ruim poderia acontecer comigo. Porque os espíritos que estavam trabalhando para mim poderiam se sentir traídos e começarem a fazer algo contra mim. Eu fiquei com medo, claro, e não respondi mais à dona. E até tinha apagado o telefone dela dos meus contatos. Dona fulana sumiu depois disso. Senti na última mensagem que ela ficou brava, mas fiquei na minha. Um certo dia de folga, era tarde, lá pelo meio-dia, e eu estava deitada na minha cama com os olhos fechados. Mas não estava dormindo, e eu ouvia tudo ao meu redor. O meu quarto ficava em uma edícula no fundo da casa da minha avó materna. E para ir para o meu quarto e da minha irmã, tinha que subir uma escada. Foi então que eu comecei a ouvir passos de alguém subindo as escadas e conforme ia subindo, ia estralando o calcanhar. E eu estava achando que era minha avó vindo verificar se eu estava dormindo, porque ela sempre fazia isso. E eu ouvia barulho de correntes também. E aí eu estava esperando pela minha avó chegar até a minha janela e perguntar se ela precisava de algo. Minha cama fica debaixo da janela e eu podia ver a janela pelo reflexo da minha televisão. E eis que aqueles passos que estralavam os calcanhares e o barulho de correntes parou bem ali na minha janela. Fiquei esperando a minha avó perguntar se eu estava dormindo e fiquei esperando ela falar alguma coisa por uns 2 minutos. E foi onde eu achei estranho e abri os olhos para ver o reflexo pela televisão. E para o meu espanto não tinha nada ali. Como não? Eu estava sentindo alguém ali. Foi quando eu me levantei e virei para a janela. Para que eu fui fazer aquilo? Só sei que na mesma hora que eu olhei pela janela, algo me puxou para a cama de novo e me prendeu. Me senti totalmente paralisada, não conseguia me mexer e nem abrir meus olhos. Eu estava aterrorizada com o que estava acontecendo. Foi aí que meus braços começaram a se contorcerem para trás e eu fiquei toda torta na cama. Comecei a escutar no meu ouvido direito um gemido de uma velha, do tipo... Ah! Foi intenso. Um gemido frio, com a voz rouca. Nisso eu queria abrir meus olhos e gritar para alguém me ajudar. E só tinha a minha avó em casa naquele momento.
Mas ela estava dentro de casa, dentro da casa dela, lá na frente, e era difícil de me escutar. Daí comecei a rezar pra dentro, sabe? Rezar por dentro, sem me mexer, só em pensamento. Foi onde eu comecei a perder o oxigênio e ficar desesperada e gritar por socorro. Depois de 2 minutos, consegui respirar e me mexer. Então pensei 2 vezes e fui correndo para casa. Não pensei 2 vezes e fui correndo para casa da frente da minha avó. Falei para ela bem ofegante o que havia acontecido e ela foi até o meu quarto para checar. Uns 10 minutos depois, ela volta de lá com os olhos vermelhos e molhados. Ela disse que sentiu algo muito pesado lá e fez uma oração para Deus. Tenho certeza que isso foi algum sinal de algo ruim que estava prestes a acontecer, e eu não podia contar para ninguém o que eu havia feito. Os dias foram passando e desde então não conseguia mais dormir durante a noite, muito menos ficar sozinha. E sempre que eu entrava no meu quarto me dava calafrios. Então não entrava mais lá sozinha por nada nesse mundo. Então toda vez que eu dormia eu sentia que eu ficava trancada em uma caixinha e não tinha acesso ao meu corpo. Sentia sempre mãos sobre o meu pescoço me enforcando e nunca conseguia me mexer para me defender. Tentava gritar e nunca saía a voz. Sempre depois de muita insistência para gritar, eu acabava conseguindo sair dessa caixinha e gritar para alguém me ajudar. A voz sempre saía fraca e falhada, e minha mãe sempre ali do meu lado para me acordar quando ela percebia que algo estava acontecendo. E sempre após isso fazíamos uma oração e eu conseguia dormir um pouco. Não muito, mas dava para descansar. Aquilo se repetia sempre e sempre achava que ia morrer a qualquer momento. Foi quando minha mãe me levou para o centro espírita dela e foi comigo falar com os trabalhadores da casa, dizendo que eu precisava de ajuda e que algo estava me incomodando. Fomos para uma sala onde eu e mais 7 trabalhadores, não me lembro bem quantos eram, na verdade, e começamos a rezar o Pai Nosso. Sentei na cadeira no meio de dentro de um círculo de cadeiras, e os outros trabalhadores sentaram ao meu redor. Aí um trabalhador disse para que eu fechasse os olhos e não abrisse até o final daquela sessão. Daí a coisa começou. Um trabalhador começou a fazer vozes muito estranhas e começou a perguntar por que chamaram ele lá. E um outro trabalhador começou a perguntar o porquê daquela entidade estar comigo. E a entidade disse que eu sabia o porquê disso tudo estar acontecendo, que eu era mentirosa com a minha família e disse que mexi com coisas que eu não deveria ter mexido e que os trabalhos já estavam feitos. O outro trabalhador começou a perguntar que tipos de trabalhos eu havia feito. Nessa hora eu olhei para o trabalhador com a voz da entidade e ele me olhou com um sorriso macabro e olhos negros fixos nos meus e disse: "Ela sabe muito bem." E fechei os olhos rapidamente. Porém, aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Daí o outro trabalhador começou a falar que independente de qualquer coisa que eu tinha feito, eu estava arrependida e que eu era filha de luz e que era para ele sumir da minha vida naquele momento em nome de Deus. A entidade disse que ia sair, mas que ia voltar. E o trabalhador que estava fazendo as vozes da entidade voltou e tinha acabado aquilo ali. Depois eu contei a verdade para o trabalhador sobre tudo o que eu fiz e ele disse que mexer com entidades não era bom e o que tudo que fiz foi provocando as entidades e deu no que deu nisso tudo. Saímos de lá e meus dias passaram a ser melhores, porque eu toda quarta-feira e domingo estava no centro espírita com a minha mãe, aprendendo mais sobre a religião e buscando perdão calada por tudo que fiz. Não estou 100% curada. Às vezes sinto alguém no meu quarto, até mesmo aqui nos Estados Unidos, que por mais que eu peça perdão para Deus, eu sinto que tenho uma dívida e que só vou saber se fui perdoada ou não quando eu morrer e for julgada. Às vezes sinto calafrios, às vezes sinto que estou sendo presa dentro da caixinha de novo. Mas ao contrário de antes, eu consigo me mexer quando sinto isso e acordo para rezar, já que minha mãe não está aqui comigo.
E depois desse ocorrido, nunca mais dei sorte com ninguém. Minha vida começou a desandar e fiquei com depressão. Sobre o João, ele parou de me procurar e nunca mais soube dele. E mesmo assim, passei quase 2 anos da minha vida gostando dele ainda. Mas depois, minhas memórias por ele foram ficando minúsculas e até que não sentia mais nada por ele. Hoje eu me sinto muito arrependida por tudo. Tudo que fiz foi uma burrada. Gastar dinheiro que eu não tinha para pagar a dona fulana. Detalhe, fiquei com o nome sujo e ainda roubei dinheiro da loja que eu trabalhava para pagar ela. Claro que depois devolvi o dinheiro que roubei, enfiei dentro do caixa e fingi que nada tinha acontecido. Fiz a dona sacrificar animaizinhos por ter algo que Deus já havia tirado de mim. Fiquei com essa tortura de carregar esses problemas espirituais pelo resto da vida e senti vergonha de tudo isso. Mesmo sentindo que Deus me perdoou, porque casei recentemente e minha vida está melhorando, eu ainda sinto essa culpa que me amarga. Deixo um recado para que nunca ninguém entre nessa de amarração ou qualquer trabalho espiritual desse tipo, pois isso vai refletir na sua vida para sempre. Obrigada, Ana, por ter me dado espaço para contar a minha história. E aqui termina o relato. Tá vendo? Vai lá amarrar os outros pra você. Viu? Ela contou aqui que não deu certo. Nunca dá certo, gente. É o que ela fala aqui no relato. Adianta a pessoa tá lá atrás de você por obrigação, não é porque ela quer. Sabe? Entenda isso. Né? A pessoa não quer. Aí você vai, não, mas tem que ficar comigo. Não, todo mundo é livre. Ninguém é obrigado a gostar de você só porque você gosta da pessoa. Let it go, sabe? Larga a mão, tem mais gente no mundo. Você viu que depois de um tempo acabou esquecendo do cara. Mas ela mesma atraiu um monte de coisa pra ela. Isso porque também tava fazendo mal pra ele. Peraí, você ama a pessoa ou você ama só o que você sente pela pessoa? Isso é egoísmo. Esse negócio de amarração não é amar a pessoa, não. É só querer o que você quer, sabe? Dane-se a pessoa. Se ela gosta, ela não gosta de mim, ela tem que ficar comigo. E aí as coisas voltam, né? As coisas voltam. Olha, gente, cobrou. A pessoa cobrou. Você viu quanto que ela... Era um trabalhinho atrás de outro trabalhinho. R$900 para começar. Sacrifício de animal. Derrubou sangue, filho. Você mexeu com entidade pesada. Se alguém tá assistindo e entende dessas coisas, escreve para mim aqui no superchat, que é mais fácil de ver. Ou no relato, mas no relato ao vivo, hashtag no Twitter... Não é tão fácil de eu achar aqui pra escrever. Mas pode escrever também. Mas melhor pelo superchat. Se alguém entende, fale. Derrubou sangue nos trabalhos? Não vai ter coisa boa. Sabe, pra mexer com essas coisas, tem que ter muitas... Tem que saber muito do que tá fazendo. Não é qualquer um que pode chegar lá e falar, vamos sacrificar uma galinha, um bode pra fazer um trabalho. Você não sabe com o que você tá mexendo, galera. Então, cuidado ao ir nesses lugares aí que cobra pra fazer uns trabalhos, ainda mais aceita fazer esse tipo de trabalho. Não tá certo, né? Você tá mexendo no livre-arbítrio lá da pessoa, não tá certo. E ela sabia desde o começo que não tava certo, mas tava cega de paixão ali pelo cara, né? Ou não tava conseguindo perder, sei lá. Deixa eu molhar a goela. Não caio nessa, tá? Não é bom. Vamos ver se alguém mandou superchat? Superchat? Vamos lá. As macumbas de amarração e magia negra que nunca deram certo. Vamos ver. Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Tenho 35 anos e vou contar o meu relato para vocês. Todos os nomes foram trocados. Obrigada. E há aproximadamente uns 6 anos, conheci um rapaz no trabalho chamado Carlos. Eu era gerente de uma empresa de informática e ele veio trabalhar comigo como vendedor. Carlos não era bonito. Não era bonito, não. Nem interessante. Era até gordinho, mas tinha uma excelente conversa. Eu, nessa época, estava casada. Porém, o meu casamento de 15 anos já estava desgastado demais. Mas eu não pensava em trair o meu marido. Só viver mesmo para pagar boleto e criar meu filho de 12 anos.
O Carlos começou a me dar várias indiretas, sabe, Ana? E eu ignorava sempre. Nem passava pela minha cabeça ter alguma coisa com ele. Bem, eu saí da empresa e fui trabalhar em outro lugar, mas nunca perdi o contato do Carlos, que sempre me ligava. Falava comigo no WhatsApp e de vez em quando até nos víamos pessoalmente, momento em que ele aproveitava para dar em cima de mim. Ana, na época em que trabalhávamos juntos, ele teve um caso com uma colega que trabalhava na mesma empresa, que aqui vou chamar de Maledite. Ele teve um caso com a Maledite. Tá. Nessa época, ele nunca assumiu ela pra ninguém. Os dois eram desimpedidos, mas ele não queria nada sério com ela. Guardem essa informação. Um dia o Carlos me ligou. Era à noite e eu estava vendo TV. A voz embargada, totalmente bêbado e dizendo que a Maledite esteve no apartamento dele e que ele teve que expulsá-la, porque ela parecia uma psicopata que disse que só ia sair de lá quando ele assumisse que os dois estavam juntos. Porém, ele conseguiu tirá-la de dentro do apartamento. Ele me dizia, bêbado, que não sentia nada por ela e que só tinha saído com ela uma, duas ou três vezes, mas que a paixão dele era eu. Desligamos e depois desse episódio, cada um seguiu sua vida. Cerca de um mês depois, eu estava trabalhando quando recebi a ligação dele, fazendo 1000 declarações de amor. Que me amava, que queria ficar comigo, que precisava me ver, enfim. Eu ainda estava casada nessa época e, Ana, resolvi me encontrar com ele para conversarmos e assim eu fiz. Naquele dia conversamos um pouco, ele ia viajar para passar... Ele ia viajar para passar o São João numa outra cidade, pois seus pais eram de lá. Nos encontramos no estacionamento de um supermercado e ali nos beijamos várias vezes, mas não passou disso. Ele retornou 20 dias depois e marcamos de nos encontrar, mas os finalmente só aconteceram cerca de quase 4 meses depois. Ficamos só na curtição mesmo. Saíamos para beber, papear, enfim. Eu estava em um péssimo momento do meu casamento e acabei me rendendo, Ana. Acabei me rendendo a essa nova possibilidade de amar e ser amada novamente. Ficamos quase 2 anos juntos e ele o tempo todo sempre reafirmando que me amava. E tudo aquilo lá, né? Ana, brigávamos muito por ciúmes e em uma dessas brigas demos um tempo. E depois eu o procurei e começamos a conversar novamente e ficamos de nos encontrar para retomarmos a relação. No dia do encontro, ele cancelou, dizendo que estava com um cliente do interior e não poderia se encontrar comigo. Eu disse que tudo bem, pois isso já tinha acontecido outras vezes. À noite, vasculhando os stories de algumas amigas, entrei no story da Maledite, pois lembro aqui novamente que éramos amigos em comum, nós 3. Ana, comecei vendo 2 taças de bebida e já reconheci as mãos. Quando o story avançou, eu tomei um choque. Ele, visivelmente bêbado, agarrado e beijando a Maledite? O meu mundo desmoronou. Isso aconteceu próximo do Natal. Eu liguei para ele no dia seguinte. Ele afirmou que estava com ela, me bloqueou no WhatsApp e em todas as redes sociais. Eu tive depressão, queda de cabelo, fiquei muito magra. Eu não imaginava como uma pessoa como ele poderia ter feito isso comigo, sendo que ele tinha tido tantas oportunidades para assumir a Maledite, mas só foi fazer isso agora, depois de termos nos envolvido tanto. No desespero, eu resolvi procurar um pai de santo. E foi a pior coisa que eu fiz na vida. Eu estava dirigindo em uma via, vi o anúncio no poste e liguei.
e marquei de ir lá. Fizemos um trabalho para Pombagira, que não foi barato. No dia seguinte ao trabalho, ele me informou que eu teria que fazer outro trabalho, pois uma entidade da esquerda tinha pedido uma oferenda também, e que se eu não desse, essa entidade ia atrapalhar o trabalho que ele havia feito e que ele não podia dar garantias. E eu, cega como estava, paguei o valor. Ana, ele me mandou uma foto tão grotesca. Aí mostrava o pai de santo me mandou uma foto tão grotesca, mostrando a foto da cabeça de um animal, de um jeito na casa dele, eu acho, e o bicho. Ele me mostrou, acho que ele me mostrava a foto da cabeça do animal de um jeito na casa dele e o bicho totalmente diferente na encruzilhada. Hoje, quando me recordo disso, eu dou até risada e penso o que poderia ter feito com aquele valor de dinheiro, né? Pois bem, eu continuava deprimida e nada do Carlos voltar ou fazer contato. Fui procurar uma mãe de santo dessa vez. Ela colocou as cartas. Disse que eu e Carlos éramos almas gêmeas, que fomos cortados, mas que ela ia fazer um trabalho e que dava garantia do resultado. E eu, mais uma vez, fui. Ana, é importante mencionar que eles mexem muito com o psicológico da gente. Tipo, você tem que decidir agora. A Maledite fez uma amarração e se você não fizer isso até tal dia, não vamos poder reverter mais. Enfim, né? E todos os trabalhos muito caros, sabe, Ana? Eu paguei de novo e fizemos o trabalho. Fiquei de fazer a limpeza de corpo, tudo sempre na casa dela. Uma belíssima mansão em um bairro nobre aqui da cidade. Eu estava ajoelhada e ela incorporou na minha frente. E veio um espírito e disse que ia me matar, que eu ia sofrer um acidente grave, etc. Gente, eu morri de medo. Eu fiquei aterrorizada. Ela se contorcia, batia em mim. Sim, Ana, ela me dava socos leves, mas me dava. Eu quase infartei. Gente, quando essa simulação acabou, a mãe de santo disse que eu tinha que pagar 2 barcas para oferecer aos orixás, para salvar minha vida. Nem preciso dizer que foi caríssima, Ana. Peguei todos os meus recursos financeiros e paguei. Passou um mês e nada do Carlos fazer contato. Fui cobrar a mãe de santo. E ela e a tal da garantia nos trabalhos, ao que ela me... fui cobrar da mãe de santo a garantia, né? A tal da garantia nos trabalhos. Ao que ela me respondeu que ia perguntar aos orixás e então me diria. Nessa altura, eu já estava desconfiada que eu estava sendo extorquida. E olhe que nem acompanhava ainda o canal de vocês. Ana, a essa altura, eu já havia gasto cerca de 8 mil reais só com ela. À noite, ela me ligou e disse que alguns elos do trabalho haviam se quebrado e que agora só tinha mais um segurando todo o trabalho e que ela precisava que eu pagasse mais 2 mil reais para realizar outro trabalho, para colocar novas correntes. É claro que eu não paguei mais. Bloqueei ela e dias depois a encontrei no Instagram em um perfil que ela já não usava e vários comentários dizendo que ela era uma ladra, etc. Ana, minha depressão piorou. Os cabelos ainda caíam muito, eu ia dormir às 7 da noite e só levantava para trabalhar. E o Carlos, que é bom, nada. Só postando foto com a Maledite e marcando ela nos stories. Olhe quem quiser que me julgue, mas só eu sei o que eu passei. Eu pensei até em acabar com tudo, se é que me entende. Mas tenho um filho de 12 anos, por isso eu não fiz. Eu estava conversando com uma amiga e de repente perguntei a ela se ela teria um pai de santo para me indicar. Ela imediatamente disse que sim
e que essa pessoa que tinha trazido o boy dela rapidinho. Bom, essa pelo menos estava sendo indicada, né? Aí Ana começou meu calvário novamente. Olha, ela colocou as cartas e tudo que ela disse estava batendo certinho com a minha vida. Disse que a Maledite havia feito trabalhos fortes na linha da magia negra. Disse que os dois estavam morando juntos e que era mais fácil para ela pegar cabelos, roupas. Dar comida enfeitiçada, entre outras coisas. Ah, tá, entendi. Pela Maledite e o Carlos estarem morando juntos, era mais fácil para Maledite pegar cabelo dele, roupas dele, dar comida enfeitiçada para ele, entre outras coisas, entendeu? Então nós combinamos de fazer trabalhos. Pois é, novamente os trabalhos. Essa foi a que mais demorei. Fizemos vários trabalhos. Tomei vários banhos e melhorei bastante, porque ela me dava muita certeza que os trabalhos iam dar certo. Isso nos tempos de hoje tem mais ou menos um ano e meio que tudo isso aconteceu, né? E nada! Nesse meio tempo e sem nenhum resultado, nenhum oi do Carlos. Eu vejo aí os relatos do povo que paga os trabalhos, que faz macumba e tem logo resultado. Gente que paga para prejudicar os outros. As pessoas ficam doentes e algumas até morrem. As Maledites fazem amarração e dá certo, até se casam e comigo nada. Ana, eu vou resumir porque a história é muito longa. Foram exatamente 7 pais de santo, inúmeros trabalhos, inúmeros banhos e nada. A última mãe de santo, que foi até então a mais honesta de todas, me disse que ela fez um trabalho de destruição para ele. Quando ela joga os búzios, saem sempre 3 búzios juntos. Segundo ela, sou eu no meio. Essa foi a que melhor leu os búzios. Disse que o Carlos tinha se arrependido de ter me largado, mas que não tinha forças, porque ela fazia trabalhos toda hora para prendê-lo, inclusive com comidinhas especialmente para ele. Que ele estava muito ruim, que ele ia piorar por conta desses trabalhos dela. Eu perguntei se ela poderia fazer um trabalho para separar os dois, e ela disse que nem precisava, porque o que era dela já estava guardado, o que era da Maledite já estava guardado, e como ela tinha feito magia negra, ia ter um retorno. Todos eles tinham apenas uma opinião em comum. Ele vai voltar para você. Destruído, acabado, mas ele vai voltar para você. Agora eu parei os trabalhos. Depois de 1 ano e 5 meses fazendo trabalho atrás de trabalho, o último foi feito em fevereiro de 2022. Praticamente todos os dias, com esse homem 24 horas na cabeça, eu resolvi seguir em frente. Nunca mais tive notícias deles, pois, como disse, os dois me bloquearam em tudo. Ela, não sei por que, me bloqueou. Não sabe por quê, né? Ela me bloqueou. Ela, não sei por que, me bloqueou. Sigo em frente sabendo que se eu pudesse voltar atrás, não teria feito metade do que fiz e não teria gasto metade do que gastei. Fica aqui o alerta para todas que já passaram pela minha situação de desespero, de amar demais alguém e essa pessoa lhe trocar por outra sem nenhuma justificativa. Na hora do desespero, procurar pessoas que se dizem pai e mãe de santo para extorquir dinheiro e se aproveitar do sofrimento e aflição alheia. Cuidado! Outro detalhe, isso que dizem de ver vultos, pessoas chamando nome, comigo nunca aconteceu nada. A única coisa que tive foi tristeza e aflição, mas depois dos banhos, aos poucos fui melhorando. Então, se tem algo que dá certo, pelo menos são esses banhos. Do resto, nada aconteceu. Tenham fé em Deus e peçam proteção. O resto são só oportunistas querendo ganhar dinheiro com a desgraça alheia. Beijos, Ana. Obrigada por ler minha história. Um beijo para você, obrigada.
Primeiro, é sempre assim, quando você vê valores absurdos, foge. Eu já li outro relato nesse mesmo sentido, que a pessoa vai arranjar, que se diz pai, mãe de santo, vai arranjando coisas para ir puxando cada vez mais dinheiro, e quantidades altas, R$2.000, R$5.000, e vai usando do desespero da pessoa. Percebe a fragilidade emocional e psicológica que a pessoa está naquele momento e deita e rola em cima disso, né? Então, cuidado, né? Esse negócio também, se está vendo que o negócio está difícil, foi em um, viu, falou isso, foi em outro, tenta em outra vertente, às vezes, tenta ver se a pessoa cobra, né, procurar em outros lugares, antes de ir pagando com o outro que tá cobrando aí valores absurdos. Já vi gente ajudando gente sem cobrar nada, tá fazendo só cobrando realmente o material, às vezes uma cesta básica para doação, né? Pessoas que fazem ali realmente para ajudar quem tá precisando. E outras vezes, será que isso também não é um sinal para você falar, larga a mão e segue em frente? Larga. Deixa, o negócio é com eles que estão se embolando no negócio que ela que fez, deixa lá, viva a tua vida, segue pra cá, ó. O rolo tá acontecendo aqui, ó, vai pra cá, fia, segue a sua vida, esquece, se tiver que ser seu, vai dar uma volta na vida e vai chegar, mas ó, você ó, tá com as mãos limpas, você não fez nada e seguiu em frente. Né? Entendo, fala aqui, né, no desespero de perder alguém desse jeito, respira. Se aconteceu uma coisa dessa, respira. Olha primeiro para você, fala assim, ó, eu me amo também, sabe? Tenta olhar ali para você. Eu também, se ele tá fazendo isso comigo, ele não me merece, sabe? Então trabalhar muito o amor próprio também, tá? E esperar. O tempo vai dizer. Porque no desespero, a gente vai muito cagada, né? No calor do... sabe? Ficar muito assim, que nem ela ficou... será que... às vezes a gente acaba também ficando, poxa, por que ele me trocou? Por que do nada? Por que, sabe, esse lance da troca aí, a gente fica um pouco com raiva também, né? Então tudo isso vai, às vezes, fazendo com que a gente tenha atitudes que depois só vai prejudicar a gente também. Então, tenta sempre pensar em seguir e ler os sinais que o universo, às vezes, manda pra gente e a gente não consegue ver. Às vezes, esse lance de nada funcionar, em vez de ser uma coisa ruim, foi uma coisa boa. Foi algo, tipo um livramento, às vezes, né? Foram 7 que deram errado. Então, parou por aí. Como você disse, segue a vida, desapega e vamos ver o que vai ser daqui pra frente, né? Deixa eu dar beijo aqui pra vocês. Agora tem. A amarração da Maledite. Olá, Ana. No relato que vou contar aqui, os nomes já estão trocados, então pode falar os nomes. Este relato não é meu, é de uma amiga minha. Ela me pediu para mandar para vocês. Vou narrar em primeira pessoa da forma que a minha amiga contou. A amarração da Maledite. Tudo começou quando eu estava no 8º ano. Nessa época eu tinha várias amigas e uma delas era a Maledite, conhecida por passar o rodo na escola. O pior é que ela sempre fazia questão de namorar os meninos que eu gostava. Sempre foi assim. Mas eu era boba, eu não ligava. Até que um dia eu comecei a ligar e percebi que ela não era uma amiga de verdade. Descobri que ela sempre falava mal de mim, mas enfim. Um dia eu decidi me vingar. Estava com tanta raiva que acabei começando a namorar com um ex dela. Foi aí que eu cutuquei a onça com a vara curta. Ela veio com paus e pedras me atacar e disse que a partir desse dia eu estava ferrada. Eu ri da cara dela e duvidei, afinal... vou mostrar.
Eu ri da cara dela e duvidei, afinal, o que uma rapariga como ela iria fazer contra mim? Não deu outra. A partir desse dia, tudo ficou monótono demais. Os meninos da minha sala sempre me chamavam de bonita, etc. Assim como tinha um menino da minha rua que sempre me jogava várias cantadas e do nada tudo isso acabou. Mas ignorei, achei que não era nada. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, me mudei de escola e fiz amizades novas. Amizades que levo até hoje. Éramos um grupo de 5 amigas. Sempre que íamos em festas, elas conversavam. Na época, era conversar mesmo, tá? Com vários meninos e nenhum chegava em mim. E em todos que eu chegava, eu recebia um não. Então, todas as minhas amigas receberam confissões e começaram a namorar. Confissões? Todas as minhas amigas receberam confissões, não sei, e começaram a namorar. E eu sempre fui ficando para trás. E assim se passou o primeiro ano. Já no segundo, eu me sentia sozinha. E até que um dia, eu indo para a escola, encontrei a Maledite e fiz questão de cumprimentá-la. Eu disse apenas um oi. E ela me respondeu: como está indo a sua vida amorosa? Eu fiquei confusa e respondi: mal. Por quê? Então ela riu e soltou uma gargalhada e fez uma cara de má. Eu senti muito medo. Então, depois de muito tempo rindo, ela disse: então realmente está funcionando. Ela se virou e foi embora. Eu fiquei confusa e fui para a escola mesmo assim. Chegando lá, encontrei minha amiga Maria e contei para ela o incidente. Na mesma hora, ela entendeu e me disse: amiga, você tem que ir a um centro urgentemente. Eu fiquei super assustada, pois nunca acreditei muito nessas coisas, mas graças a Deus a minha amiga Maria sabia como me ajudar. No mesmo dia, quando saí da escola, Maria me passou o endereço e eu fui sozinha. Fui com medo, mas pelo menos fui. Chegando lá, fui direto a uma senhora que me fez sentar em uma mesa. Lá ela fez um procedimento muito estranho, como pegar um pouco de um determinado creme e passar na minha mão. Depois disso, contei o que tinha acontecido e a senhora, na mesma hora, acariciou minha mão e disse: jovem, eu vou tentar resolver seu problema, mas antes vou te explicar o que está acontecendo. Te jogaram uma amarração, algo bem forte. E pelo que você contou, essa amarração é para você ficar sozinha para o resto da sua vida. Eu fiquei assustada e me lembro de ter chorado muito. A senhora então me pediu para ficar calma, que ela ia resolver. Mas para isso ela precisava de algo que pertencesse à Maledite. Então, no dia seguinte, eu esperei a Maledite no caminho, que eu sempre fazia, e ela apareceu. Tentei puxar assunto com ela, mas ela simplesmente me ignorou e continuou andando. Então eu corri na direção dela, grudei minha mão no cabelo dela e arranquei alguns fios. Eu lembro que eu corri, mas corri tanto que cheguei na escola em menos de 5 minutos. Depois voltei na senhora e lhe entreguei o fio de cabelo. E ela foi até o que parecia uma mini cozinha e fiquei esperando. Eu infelizmente não sei o que ela fez com aquele cabelo, pois eu não vi. Mas a senhora apareceu com uma toalha branca molhada na mão e me pediu para tirar a blusa e ficar apenas de sutiã. Depois de eu tirar, a senhora passou aquela toalha úmida em mim e eu senti algo muito estranho. Meu corpo estava gelado, o ambiente estava gelado e meu coração acelerava. A senhora disse: aguarda mais um pouco que está quase no fim. Foi só a velha terminar de dizer isso que eu senti a minha pele queimar, ardia e o meu coração estava cada vez mais acelerado. Eu achei que eu fosse morrer. Por um segundo passou na minha mente que a velha ia me matar e que não existia nada de amarração. Mas depois de algum tempinho, tudo voltou ao normal. A velha me mostrou a toalha que antes era branca, agora estava amarela. Fui para casa com uma leveza no corpo. Eu me sentia outra pessoa. No caminho, eu peguei meu celular e liguei para Maria para agradecer. E ela simplesmente disse: amiga, você tá ficando doida. Eu não sei do que você tá falando. Que senhora é essa que você tá falando?
Gente, a minha amiga tinha esquecido de tudo? Depois disso, eu me pergunto o que é que aconteceu então? Como que ela pode ter esquecido? Ou será que era minha amiga Maria de verdade ali ou era algo além disso? Hoje em dia, eu tenho 30 anos, sou casada, tenho 2 filhos, um de 3 anos e uma de 9 meses. Eu não sei o que aconteceu. Minha amiga, até hoje, me chama de maluca e fala que foi um sonho. A senhora que me ajudou simplesmente sumiu. E a Maledite hoje é casada e é evangélica. Mas sempre que me encontra na rua, me olha de uma forma que me dá arrepios. Então esse foi meu relato, no caso, relato da minha amiga. Espero não ter ficado muito confuso. Beijos. Um beijo para vocês. Muito obrigada pelo relato. E vai ver que foi uma forma de te ajudar, mas que para você confiar na palavra, aquilo apareceu para você como se fosse a sua amiga. Porque se aparecesse talvez como uma outra pessoa, você não fosse confiar e não fosse atrás. Mas como ela disse, ela indicou, aí você foi atrás e sei lá, era pra te salvar mesmo disso. Vamos ler esse aqui então, amarração que terminou em morte. Ai, ai, ai. Boa noite, assombrados. O relato a seguir me foi contado pela minha tia. Aliás, sempre que falamos sobre o sobrenatural, a minha tia nos conta essa história que vou lhes escrever a seguir. Nomes trocados, ok? Já adianto que esse relato parece muito com uma história que o povo conta, mas a minha tia garante que aconteceu isso com uma grande amiga dela. Nomes trocados, né? Então tá. Vânia, minha tia, e Águida eram grandes amigas, acho que é isso, durante a adolescência. Ambas cresceram e Águida foi a primeira a se casar. A minha tia Vânia só se casou um tempo depois, quando Águida já era viúva. Aconteceu que Águida se casou com um advogado criminalista, o João. João era muito paciente, um excelente rapaz e bom pai, pois no primeiro ano de casamento já tiveram 2 filhos gêmeos. Só que Águida era muito briguenta. Peraí, deixa eu ver aqui. Águida foi a primeira a se casar. Minha tia Vânia só casou um tempo depois, quando Águida já era viúva. Bom, aconteceu que Águida se casou com o João. Entendi. João era muito paciente, e logo no primeiro ano de casamento tiveram gêmeos. Só que Águida era muito briguenta e tinha muitos ciúmes do seu marido, que não aguentou e após 5 anos de casamento decidiu ir embora de casa. Minha tia diz que a atitude de João não foi assim extrema de uma hora para outra. O fato era que Águida era impossível mesmo. Ela fazia muita confusão. Arrumou briga com a própria sogra. Águida ficou arrasada e foi até a casa da minha tia chorar e reclamar da vida. E dizia ainda que a culpa era toda de João. Disse que ele estava traindo ela e várias outras coisas que ela fantasiava em sua mente. Águida perguntou para minha tia se ela conhecia alguém que fizesse uma amarração para trazer o João de volta. Na época, o João estava envolvido com um caso muito sério que envolvia aí um grupo e também políticos e tal. A minha tia disse que não conhecia, mas que sabia de uma cartomante que morava do outro lado do bairro. E Águida insistiu que a minha tia fosse com ela. E as duas foram até essa cartomante. A cartomante, já na mesa, disse para Águida... A cartomante, já na mesa, disse para Águida: você é impossível. Tudo isso que está acontecendo é por sua culpa. Mas é melhor você seguir a sua vida se quiser o seu marido de volta. Se quiser o seu marido de volta, deve conquistá-lo de novo, mas por seus próprios méritos. Águida saiu da cartomante pé da vida, dizendo que a cartomante não sabia era de nada
E no trabalho dela, ela perguntou para uma colega se ela sabia quem fazia amarração. Olha só, a cartomante falou a coisa correta. Essa cartomante que falou o correto, ela não quis ouvir, né? Falou, não, por quê? Já quer outra coisa. Bom, não quis ouvir. Aí perguntou no trabalho para uma colega se ela sabia quem fazia amarração do amor. E essa amiga disse que conhecia um pai de santo e levou a Águida em um terreiro onde ela costumava frequentar. Lá foi feito o trabalho em si. E o pai de santo disse que ele voltaria se rastejando aos pés dela. Ana, pra que essa mulher foi fazer isso? A minha tia e ela moram na mesma viela que é sem saída. Águida na segunda casa da viela e a minha tia na penúltima casa. No dia de João visitar os seus filhos, quando ela parou o carro na frente da viela e foi subir para a casa da Águida, 2 homens passaram de moto e atiraram várias vezes contra o João, que caiu na entrada da viela e começou a se arrastar subindo sentido a casa de Águida, que ouvindo os barulhos dos tiros saiu na porta da cozinha, que já dava direto na viela, e começou a gritar vendo o João se arrastando, e que ao parar próximo dos pés de Águida, ele ergueu a cabeça com dificuldade, olhou para ela e morreu ali mesmo. A minha tia estava na sala e quando ouviu os gritos de Águida e suas lamentações, saiu de casa, desceu correndo, já ligando para a polícia. Ao ver a cena, lembrou na hora do que a Águida disse, que o pai de santo falou para ela, que o João viria se arrastando aos seus pés. A Águida ficou meio perturbada e até hoje toma remédio controlado. Quem ajudou na criação dos gêmeos, que na época tinham 5 anos de idade, foi a minha tia. A minha tia diz que Minha tia diz que a Águida fala que um homem mau está sempre com ela, a perseguindo. E uma vez a Águida tentou cometer suicídio, dizendo que quem mandou ela fazer isso foi esse tal homem que a persegue. Águida hoje não fala, não anda, está em estado vegetativo permanente em uma cama e os médicos não sabem dizer o que ela tem. Diz que ela ficou assim devido a uma outra vez que ela tentou cometer suicídio e ficou sem oxigênio muito tempo, que acabou afetando uma parte do cérebro e juntando com a depressão, enfim. Triste será o fim de Águida. Quando conheci a Águida, ela já tomava os seus remédios controlados e hoje, quando visito a minha tia, eu somente pergunto como ela está. Evito de ir na casa dela, pois eu sou manteiga derretida, eu choro por tudo e tenho certeza que se a visse dessa forma eu ia cair no choro. Algo que a pessoa faz sem pensar que dá totalmente errado. Hoje eu creio que não foi o trabalho que a Águida fez que matou o João. Isso de um jeito ou de outro ia acontecer, mas na mente de Águida isso é culpa dela. Beijos a todos vocês. Beijos. Olha lá, sei lá. É porque ele estava mexendo num caso complicado. Ele era advogado, estava num caso complicado lá, então por isso, talvez, né? Os caras na moto. Mas ela também fez. E ela é perturbada por um homem que a persegue. Talvez a morte dele não tenha tido nada a ver com a amarração. Porém, como a entidade foi mandada a ele, de repente ele já não está mais aqui, ele morreu, a entidade volta para ela. Seria isso? Não dá certo. Agora esse aqui, ó, a amarração que não deu muito certo. Por favor, tá.
Olá, Ana e Matheus, me chamo fulano, tenho 21 anos e o relato que vou contar hoje não aconteceu comigo, mas com um amigo. Os nomes estão trocados. Carlos, meu amigo, era casado com um rapaz chamado Pedro. Pedro era muito bonito e vinha de família boa. Era carinhoso, atencioso, entre outras coisas que são fundamentais para um relacionamento. Eles viviam muito bem e já estavam juntos há mais de 2 anos. Como num passe de mágica, tudo mudou. Pedro começou a tratar João com indiferença, grosseria, e essa forma de tratamento só foi piorando com o passar dos dias, chegando a tal ponto de dizer que tinha nojo de Carlos. Carlos, inconformado e sem saber o motivo para aquele tratamento de maneira tão repentina, isso durou cerca de 1 mês, tentou conversar com Pedro. Pedro então disse que não gostava mais dele e que aquele relacionamento já tinha dado o que tinha que dar e que não queria mais. Nossa, que delicadeza para falar, né, do final de um relacionamento. Então, Carlos ficou arrasado, mas cada um foi para o seu lado. Em mais ou menos 1 semana, Pedro estava super bem, indo a festas e saindo muito com os amigos, coisa que ele não andava fazendo no último mês que estava com Carlos. Carlos então ficava mal vendo aquilo e caía em uma tristeza muito grande. Com o passar das semanas, isso só foi piorando. Carlos já estava caindo em depressão e mandava mensagens para Pedro pedindo para voltar. Tão grande era a repulsa que Pedro o bloqueou nas redes sociais. Um dia, chegando do trabalho, Carlos, cansado e muito mal por aquilo tudo que estava acontecendo, sentou na mesa da cozinha e começou a beber e passar o tempo no Facebook. Eis que lhe aparece aqueles anúncios de pop-up do Facebook com uma coisa um tanto quanto duvidosa. Uma mãe de santo que prometia trazer o amor de volta em poucos dias. Carlos, desesperado que é, não pensou 2 vezes, catou a página da tal mãe de santo e foi olhar o feedback das pessoas que já tinham feito a tal amarração. Trocou mensagens com algumas e tal foi a surpresa ao saber que funcionava, pois os relatos das pessoas eram todos positivos. Carlos pegou o número da mãe de santo e ligou imediatamente. A tal mãe de santo atendeu e passou todas as informações para ele, e que ele teria que depositar R$300 adiantado se ele quisesse que funcionasse, pois ela teria que pagar a entidade. Ele aceitou e no dia seguinte comprou tudo que a mãe de santo disse que ele precisaria. Depositou os R$300 e aguardou o contato. A mãe de santo, então, ligou para ele durante a noite e pediu que ele enviasse fotos dele junto a outras coisas mais, as quais eu não vou detalhar. Dentre todo esse processo, se passaram algumas semanas, até que a tal mãe de santo enviou algumas instruções a ele de como ele deveria fazer o ritual de amarração na casa dele, pois ele faria de lá que ela faria da casa dela parte dela. Então, no dia que ela marcou, na hora exata que ela informou, ele deveria fazer uma oração, a qual ela passou, fazer um ritual com ervas e pertences que ela disse que precisaria. E assim Carlos fez. Durou uns 30 minutos e assim que Carlos terminou, faltou energia no condomínio que ele morava. Em todo o condomínio. Carlos então sofreu uma forte dor de cabeça e desmaiou. No dia seguinte, Carlos acordou com mensagens do Pedro, perguntando como ele estava e se eles poderiam se encontrar naquele mesmo dia. Carlos estava pasmo. Funcionou. A tal amarração funcionou. Ele disse que estava bem, mas que estava com uma dor de cabeça leve e, pasmem, Pedro também estava com a dor de cabeça. Bom, eles se encontraram e começou a rolar novamente aquele relacionamento que havia acabado, onde o Pedro sentia repulsa e ele não estava mais ali. E ela, a repulsa, não estava mais ali. Bom, Carlos continuou em contato com a tal mãe de santo, que vivia lhe passando trabalhos e ele pagando pelos mesmos. Então, um dia, Carlos notou que a feição no rosto de Pedro não era das melhores.
Ele parecia triste, abatido, e aquilo perdurou por dias, meses. E então Carlos caiu na real de que não era aquilo que ele queria. Não era a mesma coisa. Ele sabia que Pedro estava ali, mas não por vontade própria, e resolveu desfazer o trabalho. Procurou então a mãe de santo novamente e a mesma disse que o trabalho não poderia ser desfeito, pois ela havia feito acordo com uma entidade muito poderosa e que ele não poderia voltar atrás. Carlos passou a ficar com medo e bloqueou a mãe de santo de todas as formas de comunicação e procurou outra pessoa para desfazer o trabalho e conseguiu. Pedro foi embora uma semana depois e nem sabia direito o que estava acontecendo. Mas é agora que vem a parte ruim. Carlos passou a ver vultos em sua casa, ir mal no trabalho e na faculdade. Foi atropelado, quase perdeu o emprego, se afundou em dívidas e não sabia mais o que fazer. Sofreu um acidente voltando para casa, quase que o carro capota e outras coisas mais. Carlos entrou em depressão e começou a viver à base de remédios. Isso durou mais de um ano, até que um dia um amigo, vendo o estado dele, conversou com ele e Carlos abriu o jogo sobre tudo. O amigo então indicou um terreiro e disse que o que foi feito lá tinha que ser desfeito lá também. Carlos foi ao terreiro e lá foi-lhe dito que nada poderia ser feito. A mãe de santo havia conjurado entidades muito maléficas, as quais estavam querendo a alma de Carlos. O pai de santo disse que elas não iam se dar por satisfeitas enquanto não acabassem com a vida dele. Carlos entrou em desespero, que não sabia mais o que fazer, já que já tinha ido até em igrejas evangélicas e nada. Eis que um pai de santo do último terreiro que ele foi, ligou para ele e disse que ele conseguiria fazer um acordo com as entidades, mas ele teria que fazer o que elas mandassem. Ele aceitou, pois não aguentava mais aquilo. Diversos trabalhos foram feitos para que as entidades ficassem silenciadas, inclusive o sigilo sobre o ritual que foi feito. Tudo foi se resolvendo aos poucos e hoje Carlos vive bem e até é amigo do Pedro. Continua amigo do Pedro. A vida dele melhorou muito, mas ele ainda vê coisas e sabe que as entidades ainda o acompanham. Fica aqui esse relato como prova de que a amarração é uma coisa muito perigosa e que não se deve ser feita em hipótese alguma. Obrigada por ler meu relato e tudo de bom para você e sua família. Fiquem com Deus. Obrigada pelo relato, por compartilhar essa história e ajudar a mostrar que não é o caminho. E as pessoas que fazem, elas também ficam carregadas, viu? Não é só... Eu não sei por que fazem. Uma hora ou outra a cobrança chega, sabe? Talvez é como se elas ficassem amarradas a isso também. Enfim.